Bom, passamos aqui ao relatório da missão científica de curta duração aos Estados Unidos, em particular a missão Cap Sprint, na Houston, Texas, que eu, Jorge Kielfeld, do Departamento de Biofísica do Biociências e também do Programa de Pós-Graduação em Neurociência, tive a oportunidade de realizar e visitando o laboratório do Dr. Fabrício Dumont na Universidade do Texas, em Houston, né, numa Government Medical School, conectando dois laboratórios que iniciam a colaborar, como o nosso laboratório de psicobiologia e neurocomputação e o laboratório dele. Nosso tema é memória. A memória se dá em dois níveis essenciais. Um deles é molecular e subcelular, onde ocorre no nível de sinapses, se chama de consolidação sináptica, é o mais bem estudado. Mas são muitas as sinapses que são modificadas quando se formam memórias, e se dá isso em várias regiões do encéfalo ao mesmo tempo. Esse deslocamento, essa reorganização espacial em diferentes áreas do encéfalo da memória ao longo de dias, semanas ou meses, vem a chamar-se de consolidação sistêmica, que é uma outra dimensão temporal e funcional mais complexa, onde as memórias tendem a sair da região do hipocampo e ficar mais corticalizadas e perder precisão, elas ficam mais generalizadas, mas elas têm outras vantagens. Bom, esse é o nosso tema central de trabalho, a partir desse projeto centrado nisso, da minha orientante de doutorado, a Fernanda Lotz. Nós pleiteamos então a bolsa de doutorado de sanduíche, também print, no ano passado, com sucesso, para passar 6 meses no laboratório do professor Fabrício, aprendendo uma técnica que complementaria o que a gente estava pensando em fazer em eletrofisiologia, que é a técnica do miniscópio, que eu já venho namorando há bastante tempo. Ela teve a sorte danada de, depois de ter o doutorado aprovado, de aparecer um workshop do International Society of Neurochemistry em Buenos Aires, em dezembro, onde o próprio Daniel Aharoni, que é o desenvolvedor do projeto do miniscópio da UCLA, que é um projeto em Open Access, ou seja, é código aberto e tudo é aberto, né? Então o custo é baixíssimo. Então, nesse curso, eles trouxeram o equipamento essencialmente desmontado, né? Cada alunos, nós podíamos adquirir o miniscópio, bem mais barato do que um pronto, que também é bem mais barato que um comercial, mas o desmanchado, assim, o kit de montagem é muito mais barato. E aí, no curso, os alunos aprenderiam a montar, a Fernanda montou o nosso equipamento, mas aprender a usar ele vão outros 500, e para isso foi necessário realmente ir ao local e aprender com quem já domina. No laboratório do professor Fabrício, então, nos Estados Unidos, ele já tem, entre outras técnicas, essa aí relativamente bem dominada, com um aluno de doutorado chamado Xu Zhang. O Dr. Fabrício já foi estagiário no meu laboratório muitos anos atrás. Tenho muito orgulho do sucesso dele, ser um PI numa universidade tão importante. E junto com ele, teve uma longa passagem, uns 6, 7 anos que esse laboratório dele tem, do Douglas Engel, que também foi me orientando aqui em Porto Alegre e que foi lá trabalhar com o Fabrício. E depois, agora, nesse momento, ele está no NIMH, né, no Instituto de Saúde Mental em Washington. Também bem posicionado, mais um motivo de orgulho. Bom, a técnica do miniscópio consiste em colocar uma câmera na cabeça do bicho e filmar as piscadelas das células nervosas em luz verde de 510 nanômetros, porque são excitadas com luz azul de 480 nanômetros. Quando elas ativam, elas fluorescem e isso pode ser então registrado pela câmera. Uma câmera desse tipo então tem que fazer duas coisas. Ela tem que excitar, então uma luz azul vai lá e estimula as células e elas emitem o sinal luminoso, que então é capturado pelo sensor CMOS, que é uma placa de captura de imagens. Mas para acertar o local onde tu quer olhar, essa lente em cima desse miniscópio é acoplada em cima de um desses cilindros, que são as lentes green, que são lentes cilíndricas de índice de refração graduado, né? E isso é o que se implanta no animal, essas lentes cilíndricas. Então, o animal tem uma região lá que tu quer olhar, tu bota o cilindro, coloca o conector e vocês veem que o miniscópio é um equipamento muito pequeno, muito leve, muito fácil de lidar, não incomoda na cabeça com o peso e tal, tem menos de centímetro cúbico, como vocês veem, e isso é fundamental para tu poder ter um animal livre, deambulante e poder observar as outras coisas que tu deseja. Então, vocês veem aqui, por exemplo, como é que é um registro de miniscópio. Tu vê uma população de células, muitas células, piscando, cada uma delas quando ela dispara a sua atividade elétrica. E tu pode separar individualmente cada uma delas e pegar o registro individual de cada uma delas, de variação de brilho, e inferir a atividade elétrica que tem por trás dessa variação de brilho. Tudo isso aí está correlacionado claramente, não tem nenhum grande mistério. E
mais interessante ainda, tu pode fazer isso enquanto o animal está deambulando livremente, explorando um contexto, um ambiente. Então tu pode até posicionar células que são ativadas quando ele está num determinado ponto específico desse trajeto, né? Então a nossa missão, ela foi uma missão na primeira quinzena de maio, mais precisamente entre o dia 2 e o dia 12 de maio. Cheguei lá no dia 2 e basicamente passei todos os dias em função de tutoriais e acompanhar processos práticos, cirurgias, técnicas de montagem, soldagem e tudo mais. Participei de várias reuniões e também de vários seminários, inclusive com gente importante que estava circulando lá. E o tempo foi muito bem aproveitado nesses 10 dias que eu estive lá concretamente. Então, a chegada eu me alojei nas proximidades do campus médico da UT Health, né, que são 21 hospitais e centros de pesquisa, todos acoplados num único lugar, é a maior concentração do mundo, dizem. Então, eu estava a uma distância caminhável do local de trabalho, que é a McGovern Medical School. Então, no dia 13 eu fui ao laboratório a primeira vez, depois assisti um seminário também. No escritório do professor. Fala, Jorge. Isso. Aí o registro do encontro com ele. Fernanda. Eu. Então, depois, à tarde, nesse dia, conseguimos então acompanhar uma cirurgia de implante de microeletrodos com um colega mexicano. Aliás, um outro colega que estava fazendo a cirurgia e que foi muito interessante porque são microeletrodos muito delicados e a cirurgia usa vários detalhes na técnica diferentes do que nós temos para fazer o capacete durar mais tempo e que são os mesmos procedimentos que tu precisa fazer para colocar esses cilindros, essas lentes green. Portanto, é um aprendizado importante. Também a Fernanda conseguiu mostrar, ela fez 3 registros já de animais dentro do projeto dela, treinando animal nessa caixa aqui que vocês estão vendo à esquerda, né? E então ela observando o animal em tempo real conseguiu registrar a atividade do miniscópio, né? Concomitante à exploração do contexto. Vocês veem aqui, ó, as células disparando. Isso aqui é uma imagem bruta, não dá para ver muita coisa, mas ela vai ser processada e sai muito mais coisa daí. Então, você tem no dia 4, eu fui para uma reunião técnica sobre metodologia, implante e registro, com o Fabrício, com o Chu, e também aqui está a Michele Melgarejo, que é uma colega pesquisadora da Universidade de Pernambuco, que também está estagiando lá com o Fabrício, ou seja, tem gente do mundo inteiro ali circulando, muito legal. E nós trabalhamos com várias dúvidas e pontos, e depois chegamos a um tutorial bastante extenso sobre esse método de processamento e análise dos dados, que começa com uma limpeza dos movimentos, das pulsações, de brilho de fundo, etc. Todo o ruído que pode ter para, em algum momento, individuar as células e conseguir, inclusive, registrar separadamente, né, a atividade de variação de brilho de cada uma delas, como vocês veem aqui. E a partir disso também podemos inferir a atividade elétrica, como está mostrado ali, o Spike Train em vermelho, né? Então, isso é feito com uma plataforma de computação interativa chamada Jupyter Notebook, também código aberto, onde tudo fica explícito, os passos que tu escreveu, o teu relatório, teus comentários, as equações e dados e números usados, e o resultado, as figuras, os gráficos, os filmes, tudo fica junto. O Chu, então, nos fez uma demonstração com dados nossos, né? Até chegando à extração de algumas células. E aí tu vê como um processo paciente, mas interessante, onde tu acaba, por exemplo, individuando as células que são essas mais brilhantes ali, e aí tu consegue extrair dados delas. A Fernanda estava bem contente com esse primeiro resultado, né? E a partir dali tu consegue chegar nesse ponto de poder ter o perfil de variação de brilho, né? Ou seja, de disparos das células individuais, são células com seus números ali. Então, no dia 5, foi um dia mais de reuniões, eu participei do Journal Club deles, do grupo deles, que é basicamente a discussão de artigos e tal. Também acompanhei a apresentação de uma aluna, então foi muito interessante para ver detalhes práticos do dia a dia deles lá, né? Muito bom. No fim de semana eu praticamente me dediquei a estudar para um seminário que eu precisava dar na segunda-feira e também os manuais técnicos, né? Tive que ler um monte de coisas para poder aproveitar melhor a última semana, tirar o máximo de proveito desse contato com o pessoal que sabe, senão tu não sabe nem o que perguntar, né? Então foi um fim de semana bem concentrado. No dia 8 eu fiz o meu seminário, então para o grupo, essa aqui é a reunião do grupo, e depois a rodada de trabalho que eles propriamente fazem, eu fiz a apresentação do seminário do meu trabalho, dados mais recentes, sobre consolidação sistêmica, né?
Bom, à tarde eu consegui acompanhar com o mesmo animal que foi operado na semana anterior. O Guilhermo fez então os registros eletrofisiológicos propriamente ditos, usando esse equipamento Plexon, que por sinal nós temos o mesmo aqui na Bioquímica, então tem uma possibilidade interessante de aproveitar esse conhecimento, porque nós já temos uma colaboração ali. Então, essencialmente, mostrou como é que se extrai e se analisa esse conjunto de dados eletrofisiológicos também extremamente complexo e microscopicamente detalhado, muito informativo, né? Que é outra abordagem muito interessante que vai para com a imagem do imageamento em tempo real da atividade de cálcio. Bom, nos últimos dias eu me dediquei basicamente a concluir o conserto e botar em funcionamento o miniscópio que nós adquirimos, que veio com um problema desde Buenos Aires. Ele tinha o LED de excitação não funcional, né? Então, basicamente, nesse primeiro dia nós tentamos fazer a soldagem dos cabos, né? E tentar conectar ele no computador, mas isso teve vários problemas. Nós podemos só completar isso no dia 11. No dia 10, visitamos o laboratório na Universidade Rice, do Dr. Caleb Kemer, que é um desenvolvedor do miniscópio, inclusive está com protótipos de coisas bem mais avançadas, sofisticadas que essa que nós agora temos. E é muito importante estar em contato com esse pessoal, porque a gente pode até explorar e testar protótipos, enfim, estar interagindo diretamente com os desenvolvedores, meio que contribuindo no processo, que é uma coisa nova no laboratório, porque quando tu adquire um equipamento de Open Access, que tu tem que manter tu mesmo, meter a mão na massa e consertar ele, e mexer nele, tu também pode modificar e adaptar ele. Ou seja, tu também está desenvolvendo ele. Isso é uma fronteira, um desafio novo, mas muito legal que a gente está iniciando agora. Vocês veem aqui um capacete deles, né? O cilindro, a lente cilíndrica, a lente green, né? Isso aqui é para hipocampo. Eles estão, então, já pilotando os primeiros animais lá, a Luna Keila, que está fazendo isso aí, né? E já tendo alguns registros, e isso nos interessa porque o hipocampo também é a nossa principal área de estudo aqui em Porto Alegre. Enfim, fomos muito bem recebidos na Rice pelo Dr. Caleb, pela Keila. Então, isso é bem promissor aí, pessoal, muito bacana. Por fim, a montagem final do miniscópio aconteceu, então, no último dia de trabalho. Nós conseguimos, então, reunir todas as diferentes técnicas aqui, fazer a soldagem, né, a colagem das partes, conectar e testamos se estava funcionando. Eu vejo a luz azul, quer dizer que o excitador está funcionando, e a luz vermelha é porque ele está conectando e enviando dados ao computador. E aí tu pode, então, fazer a colagem, né, em torno do bloco onde está a lente e o resto do sistema mecânico do miniscópio, né, que está ele terminado, e depois tu calibra ele usando uns padrões muito pequenininhos que vão até o micron ali, né, e esse é o nosso equipamento, então, funcionando. Vocês veem a luz azul da excitação, a luz vermelha significa que ele está operante, funcional, né. Esse equipamento já está aqui em Porto Alegre. E por fim, retornamos ao Brasil, né, no dia 12, cheguei na madrugada do dia 13, e entendo que a missão está cumprida.